Muito bem, vamos para a segunda etapa, segunda metade dessa resolução da primeira VA de Economia 1 para o primeiro semestre de 2011, como está descrito aqui na frente. Tá, a questão 6 agora. O que caracteriza para os economistas um bem inferior? Gente, um bem inferior é aquele para os quais a demanda cresce na medida que as pessoas estão mais restritas, mais apertadas, seu orçamento mais estressado, mais complicado. Então, quando as pessoas têm mais dinheiro, elas tendem a comprar menos carne de segunda, menos cerveja de qualidade duvidosa, enfim, os bens inferiores são aqueles que têm um grande sucesso quando a economia vai mal. E os bens normais são aqueles que a gente compra mais quando a economia vai bem. Pois bem, então aqui a descrição do que são bens inferiores. São bens que deixamos de comprar quando o preço de um produto substituto cai. Ora, a relação de inferioridade de um bem não tem nada a ver com preço, muito menos com preços de outros. São os bens que compramos em maior quantidade quando nossa renda diminui. Essa é a descrição fiel do que são bens inferiores. Mas só para completar, vamos ler as outras alternativas. São bens para os quais a demanda sempre diminui. Isso não é verdade. E a última, são bens que não trazem qualquer satisfação aos consumidores. Ora, bens inferiores também trazem satisfação aos consumidores. Não trazem tanta satisfação como bens de melhor qualidade. Mas ainda assim, as pessoas compram porque tem algum tipo de benefício. Então a resposta para a questão 6 é a letra B. Vamos para a questão 7. Como gerente de uma loja, você se depara com duas opções para tentar ampliar o faturamento, ou receita da loja. Realizar uma promoção e vender os produtos 30% mais baratos, ou elevar os preços em 30%. Sabendo que a elasticidade de preço da demanda pelos produtos da loja é de menos 0,5 ou 0,5, qual das alternativas abaixo parece mais favorável à ampliação do faturamento? Gente, se a elasticidade de preço é menos 0,5, vamos fazer aqui uma descrição, tá? A elasticidade de preço é a variação percentual de quantidade sobre a variação percentual de preço, né? E esse resultado, a questão diz que é menos 0,5. Se esse é menos 0,5, a gente pode dizer que isso aqui é menos 1/2, né? A mesma coisa. Ora, menos 1/2, a gente está dizendo que a variação de quantidades vai ser metade da variação de preços. Então, se a gente reduz o preço em 30% aqui, as quantidades cresceriam apenas a metade. Seria subir 15%. Ora, se a gente reduz o preço em 30% e a quantidade sobe apenas 15%, elas não compensam a redução de preço na relação preço vezes quantidade, que define o faturamento, né, e a receita total da empresa. Se esse daqui cai 30% e esse daqui sobe apenas 15%, o efeito líquido sobre o resultado dessa conta vai ser de queda. Pois bem, então, nesse caso, a gente tinha que apelar para uma elevação dos preços. Se os preços sobem 30% e a quantidade apenas cai 15%, o resultado líquido seria uma elevação da receita. Então, nesse caso, como essa demanda é inelástica, os consumidores são relativamente insensíveis a preço. E aí, elevar os preços não vai reduzir tanto as quantidades. E, portanto, essa é a opção para aumentar o faturamento da loja, letra A. Tá? Só para completar, a segunda opção é reduzir os preços. Aqui a gente sabe que não vai dar certo, porque a quantidade não vai compensar. Abandonar ambas opções por serem inúteis no caso desses produtos não é verdade. Elevar os preços aqui vai, de fato, elevar o faturamento. Adotar ambas opções, uma em cada trimestre do ano. Ora, nesse caso aqui, a gente não tem nenhum motivo para crer que essa estratégia seria melhor do que essa. Só a gente ia ter uma certa incerteza em relação ao preço por parte do consumidor. Esse tipo de política hesitante pode gerar até uma desconfiança por parte do consumidor de que ele está sendo enganado. Então, a melhor alternativa aqui é a letra A.
Vamos marcar um xizinho aqui e vamos seguir para a próxima. Tá. Questão 8, é a penúltima questão da prova. Considere as políticas públicas almejando desestimular o mercado de drogas entorpecentes ilegais. Em cada caso, considere o impacto das medidas sobre a demanda e ou sobre a oferta e avalie se as medidas serão bem-sucedidas. Aqui faltou um S, né? Do ponto de vista econômico. Use o verso da folha se necessário. Então vamos ver a primeira política aqui. Uma ampliação nos esforços de combate ao tráfico, dificultando a entrada de entorpecentes ilegais no país. A gente vai registrar cada uma dessas políticas no diagrama de demanda e oferta. E vamos ver o que acontece. Aqui tem preço, quantidade. Eu vou desenhar a oferta aqui. Eu vou desenhar uma demanda bastante inclinada aqui. Por quê? Porque essa demanda é uma demanda por drogas entorpecentes. Uma coisa que a gente sabe sobre essas drogas é que elas são viciantes. Com isso, as pessoas têm que comprar uma certa quantidade. Observe que aqui, se a gente simplesmente considera os pontos da curva de demanda, se o preço estivesse aqui embaixo, mais ou menos essa quantidade seria comprada. Se o preço subisse 5, 6 vezes, quase a mesma quantidade seria comprada. Então, essa é uma demanda inelástica, refletindo o consumo de um bem que é viciante, né? Pois bem, a primeira alternativa é uma ampliação nos esforços de combate ao tráfico, dificultando a entrada. Se isso acontecer, é possível que a oferta de entorpecentes no Brasil seja reduzida, o que significa um deslocamento da curva de oferta para a esquerda. As drogas que entrarem, elas vão entrar com esquemas de ingresso ilegal ao país provavelmente mais caras. Vão envolver mais suborno, mais dificuldade para transporte. Portanto, todos esses custos vão se traduzir numa curva de oferta retraída, com deslocamento para a esquerda. Observe o que acontece com o preço de equilíbrio das drogas no Brasil. Eles antes estavam aqui, P0, e agora o novo preço de equilíbrio está cá em cima, P1. Ora, se o preço subiu tanto assim, vamos ver o que aconteceu com as quantidades. As quantidades estavam aqui, Q0, e agora elas estão ligeiramente para a esquerda. Então, houve uma pequena queda em quantidades. Se a gente considerar que preço vezes quantidades representam o faturamento desse negócio, esse primeiro retângulo aqui registraria preço vezes quantidades antes da mudança. Esse segundo retângulo aqui registraria preços vezes quantidades depois da mudança. Então, houve todo esse ganho aqui, de faturamento na atividade. A gente está falando que a atividade de tráfico de drogas ficou mais arriscada, porém mais lucrativa, porque os preços subiram muito e as quantidades não caem. Então, o combate ao tráfico exclusivamente o combate às drogas exclusivamente com combate ao tráfico tende a fazer a atividade ficar mais lucrativa, embora mais arriscada. E com isso pode até atrair mais traficantes, que afinal de contas não tem medo de risco, né? Não tem grande temor a risco, senão não seriam traficantes de droga. Bom, agora vamos ver a segunda política, a segunda alternativa. É preços vezes quantidades, a oferta inicial aqui e a demanda bastante inelástica aqui. Agora, nesse caso, a gente está falando uma ampla e duradoura campanha publicitária e de educação nas escolas, para tornar os cidadãos mais bem informados sobre os efeitos da droga sobre a saúde física e mental. Ora, gente, ainda que seja longa, cara, custosa, onerosa para o Estado, a política de combate ao uso de drogas com a informação vai tender a reduzir a demanda e não a oferta de drogas. Nesse caso, a oferta permanecendo a mesma, os preços das drogas que estão sendo negociados no Brasil vão tender a cair. Ora, então as drogas ficariam mais baratas no Brasil. Será que isso é uma boa ideia? Bom, espere, as drogas estão ficando mais baratas porque menos pessoas estão buscando. As quantidades que vão sendo buscadas vão sendo menores, esse produto passa a ser abundante e não mais tão escasso, e com isso a gente tem o faturamento desse negócio, que antes era representado por esse grande triângulo aqui, P0 vezes Q0, ele passa a ser representado apenas por esse retângulo aqui,
P1 vezes Q1. Então, o faturamento diminuiu bastante. A atividade de comércio, tráfico de drogas ilegais no Brasil parece ter ficado menos atrativa do que anteriormente. Então, é bem provável que essa segunda alternativa seja mais promissora do ponto de vista exclusivamente econômico, tá? Quando a gente considera todos os aspectos de uma política pública de combate às drogas, é bem provável que concluamos que as duas alternativas são importantes e deveriam ser conduzidas de maneira paralela. Pois bem, vamos agora para a última questão da prova. O Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo. Com o que aprendeu sobre demanda, oferta e equilíbrio, como você avalia o impacto desse comércio sobre o bem-estar da população e a lucratividade de empresas brasileiras? Considere cuidadosamente os lados positivos e negativos dessa troca com o exterior. Então, aqui a gente vai desenhar mais uma vez. Aqui ficou muito tortinho. Vamos começar de novo aqui. Um gráfico de demanda e oferta, né? Um diagrama de demanda e oferta. Aqui no eixo vertical a gente sempre coloca preços, aqui no eixo horizontal a gente sempre coloca quantidades. Então vamos dizer que a gente tem aqui uma oferta de soja, produção brasileira, né, nacional, e a gente tem uma demanda por soja por consumidores nacionais. Se a gente não exportasse nada, a demanda e a oferta nacional gerariam um preço de equilíbrio para a soja que está aqui. Eu vou chamar esse preço de P estrela 0. Né? E a quantidade total que seria produzida e vendida no Brasil seria aqui Q0. Pois bem, agora como a gente sabe que esse produto é exportado do Brasil para outros países, é muito provável que o preço lá fora seja, na verdade, convidativo, atrativo para os nossos produtores. Tanto que, com um preço mais alto, a gente estaria disposto a vender o produto lá fora e não aqui dentro. Mas a nossa análise agora vai pressupor que o preço que vigora no Brasil é um só, e é o preço internacional. Caso contrário, pense bem, por que o empresário gostaria de vender o produto no Brasil ao invés de vender lá fora, se lá fora é um preço mais alto? Então, o que ele vai fazer vai estabelecer o preço lá de fora como sendo o preço para todo mundo. Mas partindo desse preço internacional mais elevado, indo até a curva de demanda, a gente vê que com esse preço mais alto, a população brasileira só vai querer comprar essa quantidade um pouco mais baixa, ou quantidade demandada nacional, tá? Então vou pôr aqui NAC, tá muito pequenininho, mas era para ser quantidade demandada NAC, nacional. Saindo desse preço, indo até a curva de oferta, a gente tem aqui a quantidade total ofertada por produtores nacionais. Então é a quantidade ofertada NAC, nacionalmente. Mas espera aí, vamos interpretar essa questão agora. Com esse preço mais elevado, a quantidade que foi produzida no Brasil é muito maior do que a quantidade que foi consumida no Brasil. Isso é verdade. E o que explica esse excesso de produção? Uma produção maior do que aquela que fica no Brasil. Esse é o total que é exportado para o exterior. Ora, a análise nossa aqui, ela não termina aqui, porque a questão pede para que a gente fale quais seriam os impactos desse comércio sobre o bem-estar da população e a lucratividade das empresas. Para as empresas, elas vão produzir mais do que anteriormente e vender sua produção a um preço mais elevado. Então, o faturamento das empresas que antes era P0 vezes Q0, representado por esse retângulo aqui, passa a ser P1 vezes Q1, representado por esse retângulo bem maior. Então, para as empresas, houve um ganho de lucratividade bastante significativo, representado por toda essa área em que o cursor está dançando por aí. Tá, e o que dizer da população? Ora, a população antes comprava essa quantidade aqui ao preço P0, a quantidade Q0 ao preço P0. Agora ela compra quantidades menores a um preço mais alto. Então, o dispêndio da população parece ter ficado até mais alto, mas o fato é que menos soja fica no Brasil.
e o preço da soja no Brasil fica mais elevado. Então a população que se beneficia diretamente de produtos derivados da soja, seja na parte de óleos de cozinha, seja na produção de alimentos, tende a ser prejudicada, enquanto as empresas brasileiras e possivelmente os empregados dessas empresas, os donos e os empregados dessa empresa tendem a ser beneficiados. Com isso a gente vê que o comércio internacional ele não é um efeito trivial. Sempre que a gente tem comércio, a gente tem uma parte da população sendo beneficiada, que nesse caso são as empresas brasileiras, e uma parte da população sendo prejudicada, que são os consumidores brasileiros. Com isso a gente deixa de ter uma visão simplista ou maniqueísta, dizendo que é bom ou ruim, do comércio internacional. O comércio traz ganhos para uma parte da população e traz prejuízos para uma outra parte. Bom, com isso a gente conclui a resolução dessa primeira VA. Um abraço, boa sorte a todos.